A paz do Senhor Jesus a todos do canal. Bom, gente, como eu prometi, vim trazer o meu testemunho sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Eu sou natural de Recife, meu nome é Jaqueline, mas eu não moro em Recife, moro no Amazonas, em Manaus. Tenho 42 anos e já estou morando em Manaus há mais de 29 anos. E fui batizada pelo Espírito Santo em Recife, em 1992. Mas tudo começou quando a minha mãe era católica, não praticante, né? Só professava essa fé. Conheceu um médico e ela estava passando por alguns problemas e o médico falou assim: visita a minha igreja. A igreja se chamava Comunidade Cristã. Então, Comunidade de Cristo, na verdade, Comunidade de Cristo em Recife. Eu ficava até em Boa Viagem. Assim, não tinha um local específico porque os irmãos se reuniam numa casa de um, se reuniam na casa de alguém, era assim. Foi muito bom essa fase, né? O líder, né, o pastor, se chamava Pedro Paulo. Ele era um biólogo marinho, assim, muito legal ele, assim, um irmão assim, um seguidor de Jesus mesmo, sabe? Então, a gente frequentou essa igreja. A minha mãe passou a frequentar, eu tinha 7 anos de idade, 7 para 8 anos, né? E minha mãe começou a frequentar essa igreja. E logo de cara eu me apaixonei por Jesus, assim, né? Todo mundo falava de Jesus, meu coração se enchia de alegria e ninguém nunca me convenceu, tem que se converter, tem que ser assim. Não, eu me apaixonei pela palavra de Deus, eu me apaixonei de cara por Jesus. E sempre que os irmãos se reuniam para evangelizar, eu queria estar no meio, eu queria evangelizar. Eu sempre quis cantar, eu queria cantar louvores na igreja, eu pedia para cantar pequenininha, eu era muito apaixonada pelas coisas de Deus. Então, às vezes, quando a gente saía da igreja e pegava ônibus, eu sempre cantava dentro dos ônibus, louvava e falava para todo mundo que Jesus estava voltando, que Jesus era o caminho, que, sabe, eu tinha muito amor por Jesus, assim. Então, aos 10 anos de idade, a igreja decidiu batizar os irmãos, né? Batizar todo mundo. E eu falei, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. E o pastor olha assim, tá bom, você já tá na idade, você já entende o que é certo e o que é errado. Então você já sabe que você já ama Jesus, então a gente vê que você ama Jesus, vamos batizar assim você. E ele batizou toda a minha família e eu fiquei muito feliz. O batismo foi no interior de Tamandaré, em Recife, assim, uma água cristalina, água corrente cristalina, areia bem branquinha, sabe? Passava até peixinhos, assim. Um lugar lindo, um dia ensolarado, foi perfeito o meu batismo nas águas. E eu aceitei Jesus ali com todo o meu amor, com todo o meu coração. E vivendo minha vida normal, né? De criança, brincando, né? Estudando. Passado 2 anos, eu já estava morando longe, já não estávamos mais nessa igreja, estávamos em outra igreja chamada Batista, Igreja Batista, né? E era uma igreja mais tradicional, né? De sã doutrina, mais tradicional. Mas eles ouviam muito louvores hebraicos, né? Louvores israelitas, louvores messiânicos. Tinha muito essa doutrina assim na igreja, que era perfeita também, né? É muito bom as músicas israelitas, eu gosto muito, né? Me edifica muito. Então eu fui um certo dia, né? Meu pai tava todo mundo em casa, eu creio que era num sábado, não lembro bem, né? 1992, afinal. Então eu estava brincando ali e era de manhã, porque dá para sentir assim pelo clima, né? Que eu lembro assim. Então eu estava brincando e de repente algo muito forte me levou a ir para o quarto dos meus pais, que ficava na frente de casa, assim, o primeiro quarto. E eu fui pro quarto dos meus pais e entrei ali e comecei a falar aleluia. E falei aleluia sem parar. Fiquei um bom tempo falando aleluia, 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 aleluia. Não conseguia parar de falar aleluia. E fiquei falando aleluia por um bom tempo, assim, uns segundos, não lembro bem também. E de repente, aquele quarto se tomou por um brilho diferente, algo cristalino, uma fumaça cristalina, eu não consigo dizer. Parecia que tinha purpurinas, sabe? Púrpuras, brilhava.
e eu vi aquela luz, né, dentro daquele quarto. E eu levantei minhas mãos, né? Eu só quis levantar as mãos e comecei a glorificar a Deus. Comecei a falar, aleluia, obrigada, Senhor. Não lembro, eu só sei que eu comecei a glorificar a Deus ali naquele quarto. E algo parece que parou, assim, parece que o tempo parou. E eu fiquei ali curtindo aquele momento maravilhoso. E eu fiquei, o que que é isso? O que que é isso? Sabe? Eu fiquei. Aí já não era eu, já era Deus, né, ali dentro de mim. Ele entrou praticamente dentro de mim. Ele entrou dentro de mim. Ele tomou conta do meu corpo. Ele entrou em mim, né? Aquela fumaça que eu vi, aquela fumaça de glória, entrou pela minha boca. Quando entrou, parecia um refrigério, né? E eu comecei a falar em línguas estrangeiras, como está escrito na palavra de Deus, né? Comecei a orar em línguas. E falava em línguas, já não era mais eu, e sim o Espírito Santo que habitou em mim ali. E daí o Espírito Santo me fez ir para a sala onde estavam meus pais. Eu fiquei bem na frente dos meus pais, minha mãe e meu pai, e Deus, eu lembro porque Deus ele não faz você perder, ele te deixa bem consciente, porque ele quer que você fique consciente para você lembrar e passar para as pessoas que um dia você viveu algo sobrenatural para você dar testemunho dele. Então foi muito consciente, eu senti que não era eu que estava falando, que era Deus falando através da minha boca, dos meus lábios, e mandou meus pais irem pregar na Índia e na Europa. E falou assim: eis que te envio para pregar na Índia e na Europa. Sendo que os meus pais, eles ficaram, mesmo sendo convertidos todos, eles ficaram meio incrédulos de ver uma criança de 12 anos profetizando ali para eles. E logo para a Índia, logo para a Europa, sendo eles assim pessoas de baixas condições, não tendo condições nem mesmo de pegar um ônibus, eles não tiveram fé e acabaram não acreditando que Deus tinha me usado ali. Então, mas Deus mandou eles irem pregar, né? E me usou como vaso. Afinal, todos nós somos vasos, né? Somos servos de Deus. Então, foi essa a minha experiência, né? Linda, maravilhosa com Deus. E até hoje eu falo em línguas. Eu fiquei desviada. Depois dessa maravilha de experiência, um ano após eu ter sido batizada, eu vi os pés de Jesus, né? Ele brilha mais que o sol, assim, ele brilha muito, muito mesmo, né? Eu consegui ver os pés de Jesus. E logo depois, quando eu completei 15, 16 anos, 17 anos, eu fui esfriando, né? Como todo adolescente, vai ficando rebelde, aí vai se afastando assim dos caminhos do Senhor, vai esquecendo, como eu disse no meu último testemunho. Mas não importa, assim, uma vez selado, uma vez batizado, uma vez que você aceitou Jesus, não tem como Jesus te abandonar. Porque afinal de contas você é uma ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. E quando Jesus voltou a falar comigo, eu já tinha quase 40 anos. E foi há 3 anos, 2 anos atrás, que eu ainda vou fazer 43, né? Afinal, o tempo tá passando tão rápido. Então, foi há 2 anos atrás que Jesus falou comigo novamente, né? Dizendo: Eu sou o caminho e vou te guardar. Ele falou comigo através de um sonho. E aquilo tudo foi ativado novamente. A minha lembrança de 1992 foi ativada. Eu comecei a lembrar das profecias que Deus falou comigo. Eu lembrei que Jesus apareceu para mim em 1993 também. Então foi lindo, foi sublime, foi maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo passasse por essa experiência, porque por mais que a gente seja atacado nesse mundo, você está protegido, você está selado. Por mais que você sofra nesse mundo, você está protegido, você está selado. E ninguém pode tirar a tua salvação. Ninguém, ninguém. Só você. Ninguém nessa terra pode roubar a coroa da sua salvação. Ninguém pode tirar a promessa que Deus tem nas nossas vidas. Que se a gente reconheceu que Ele morreu por nós numa cruz, se você reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, que você vai obedecer a sua palavra, que a palavra dele é boa e agradável para nós, e a palavra dele e os evangelhos, creia no evangelho, creia na palavra, creia em Jesus. Isso não é história, isso não é mito, é algo real, é algo que muita gente, por ser incrédula, não vive.
porque devemos nos entregar, assim como eu me entreguei quando eu era uma criança. E Deus fala, né, que o reino dele pertence às crianças, né, porque devemos ter um coração puro como uma criança, né? Devemos ter um coração puro, olhar para outra pessoa e não ter malícia, sabe? Deus quer que a gente não tenha malícia, Deus quer que a gente tenha um coração puro, que a gente venha se entregar, né, a Ele, abrir nosso coração, não endurecer o coração, porque se a gente endurecer o coração, Deus endurece o coração da gente e vai morrer com o coração duro, sem crer, sem acreditar, sem ter fé. É por isso que eu venho aqui. Eu nunca contei esse testemunho, eu sempre conto esse testemunhos para as pessoas que são cristãs, né? E muitos cristãos ainda tem uns ou outros que pensam que só foi na época de Pentecoste que tinha o batismo com o Espírito Santo, e não. Todo aquele coração quebrantado, que chora arrependido no seu quarto, ou você quer muito, muito se consertar e quer nascer de novo, tenho certeza que Deus vai ver o seu esforço e Deus vai te batizar também, né? É tudo assim, é tudo depende da gente mesmo, né? Eu busquei isso assim naturalmente, né? Deus sentia assim no meu coração que eu tinha muita sede, muita fome dele, muito amor, que principalmente que a gente tem que ter o amor. É por isso que a palavra diz também que a gente tem que voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor é falar de Jesus o tempo inteiro. É falar de Jesus 24 horas por dia, se possível. Vai vivendo, que nem eu era assim, sabe, criança. Eu vivia, eu brincava, eu estudava, mas o meu amor por Jesus era grande, sabe? Eu amava muito Jesus, assim. Eu amo muito ele, né? Inclusive, eu tive um sonho com Jesus ano passado, né? Eu tava num dia triste, né? E tava, assim, um dia tinha acontecido algo triste, eu fiquei triste, eu fui dormir chorando, né? E daí eu fiz uma cartinha, né, para Jesus. Eu falei: Jesus, queria tanto te ver, queria tanto conversar contigo, queria tanto te abraçar. E nessa mesma noite eu sonhei com Jesus. E nesse sonho, Jesus fez uma brincadeira comigo, né? Eu sonhei que ele estava me abençoando fora da janela, abençoando a mim e minha filha. E, e daí eu abri o olho assim e queria que ele não fosse embora, né? E daí ele fingia que ia embora. Aí eu falei: não vai embora, Jesus, não vai embora. Aí ele voltava e me assustava, assim, fazia E eu ria, ele ria também, assim, sabe? Super bem-humorado, assim, Jesus. Uma graça, assim, muito lindo. Nenhuma imagem conseguiu, é, nenhuma imagem, nem a Igreja Católica, nem a Evangélica conseguiu fazer Jesus assim. Nenhuma imagem nessa terra, nenhum filme e nenhum ser humano conseguiu representar o Jesus lindo que eu vi nesse meu último sonho. Já sonhei com Jesus algumas vezes, né? Desde 2015 para cá, Jesus apareceu assim para mim. A primeira vez eu sei que eu estava na tribulação. A segunda vez eu sei que Jesus falava que era o caminho e ia me guardar. E a terceira vez eu não vi ele, mas eu ouvi a sua voz dizendo que é chegada a hora, estamos na meia hora. E agora ele me mostrando, né, ele mesmo, assim, a sua face, seu rosto, muito lindo, muito perfeito. E, assim, um sorriso, o seu olhar de amor. Então é isso, que, que esse testemunho sobre o meu batismo com o Espírito Santo possa tocar a sua alma, que você possa também conhecer, né, e experimentar esse, essa, essa experiência. Eu não digo nem experiência, é algo assim que só Deus mesmo, né? Só a misericórdia dele, assim, e vendo o seu coração, né, arrependido, contrito, que ama a sua palavra, que ama as coisas de Deus, que ama levar, né, a salvação para as pessoas, assim, mostrar, porque antes mesmo de ser batizada, eu falava de Jesus para as pessoas demais, sabe? Eu queria que aquelas pessoas sentissem a alegria que eu sentia. E na época que eu pregava, assim, o evangelho, eu era uma pessoa bem, assim, a minha família é bem pobre e bem desprovida das coisas. Até hoje eu sou perseguida na área financeira, né? Não quer dizer que eu seja rica agora, mas Deus tem me abençoado, assim, né? No pouco. Então, Deus ama um coração que não está preso nas coisas da terra, que não está preso nas riquezas terrenas, que quer status social, que quer cargos, que quer, almeja muitas coisas da terra, que tem muito apego
a família. Nós devemos sim amar uns aos outros, nós devemos amar sim nossos filhos, nossa família, mas não algo muito assim. Tipo, tem pessoas que é totalmente idolatra, sabe? Assim, então Deus não gosta da idolatria, não devemos idolatrar nada e nem a ninguém, não devemos colocar nada e nem ninguém acima de Deus. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima das nossas vontades, acima das nossas, é, enfim, de tudo aquilo que tira a presença do Espírito Santo, nós devemos tirar e ser como uma criança. Eu penso que se Deus me batizou quando criança é porque eu realmente era uma criança, né? E não tinha maldade, não tinha malícia e eu só vivia, né? Eu só brincava e pregava feliz da vida, assim, as coisas de Deus. Então Deus viu e Deus se agrada de um coração feliz, de um coração que fala das coisas dele com alegria e não com interesses, né? Como a gente vê muitas das vezes as pessoas pregando o evangelho aí com segundas intenções, com intenções de não ganhar almas e sim ganhar dinheiro, né? De ganhar visualizações, de ganhar status. E e é Jesus tem que aparecer mais do que a gente mesmo, do que nós. Ele que tem que aparecer, ele que tem que ser o centro de tudo e não nós. Nós somos apenas servos, né? Servos e especiais para ele, porque um dia, né, pela misericórdia, vamos estar perto dele. Vamos ter essa maravilha, essa grandiosidade de estar perto dele, de poder tocar. E eu creio sim que ele está voltando, porque o Espírito Santo tem me feito abrir canal para falar dele e eu nunca tinha contado meus testemunhos para ninguém. Agora eu vim para contar, assim, né? E que eu possa ser vaso do Senhor para contar as coisas dele, porque não tem coisa melhor do que você contar as coisas de Deus. Para mim é maravilhoso contar das coisas de Deus, contar as coisas de Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra. Como eu fiquei muito tempo longe de Deus, eu não tenho muito conhecimento, assim, mas eu tenho lido sim a palavra de Deus, tenho relembrado muita coisa, eu coloco muito filmes, né? Filmes bíblicos, que é muito importante assistir filmes bíblicos, ficar ouvindo louvores. Eu só escuto louvores, eu não escuto mais música do mundo, não me agrada mais música do mundo, nem música romântica, nem música legal, não me agrada. Então eu só fico, então eu só fico me enchendo do azeite, né? Do azeite que é a palavra de Deus, e você tá tampando seu ouvido para as coisas do mundo, porque não tem jeito, né? Você querendo ou não, você vai ouvir uma música do mundo, você vai ter que ouvir essas porcarias que tem no mundo aí, né? É palavras de baixo calão, palavras com imoralidades, e querendo ou não, isso suja a nossa alma, né? Com essas coisas. Não dá pra gente fazer ainda uma separação total, né? Mas dá para você sim, né, alimentar a sua alma com as coisas santas, com as coisas puras. E a gente sabe que coisas puras e coisas santas não viralizam. As pessoas não param nem mais para ouvir um vídeo de 3 minutos, quanto mais um vídeo de mais de 15 minutos de testemunho. Ninguém para mais para ouvir. Essa geração, na minha opinião, é a última geração, né? Não sei, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas essa geração, para mim, daqui para frente só vai piorar. Elas estão cada vez mais se afastando de Deus. Claro que vai tá vindo aí o avivamento, muita pessoa está se convertendo, muita pessoa está se voltando para Deus, glórias a Deus. Mas a gente está vendo também muitas pessoas longe de Deus, não acreditando em Deus e blasfemando e atrocidade estamos vendo também, né? Então tá aquela coisa, né? O bem e o mal na mesma balança ali. Mas com fé em Deus, ele que vai vencer, né? O diabo já é perdedor, já é um perdido. E ele sabe que o tempo dele tá curto, que ele vai pro inferno e com ele vai levar um monte de gente que não acreditaram, né? Infelizmente. E mesmo que Jesus não volte agora, né? Você tem que ter uma consciência de pensar para onde vai minha alma depois que eu morrer. Porque milhares de religiões existem. Milhares de religiões falam no nome de Jesus, mas não estão obedecendo a palavra de Deus. É só você ler a Bíblia. Você fazer uma pesquisa leve, você vai ver que as religiões estão indo contra a palavra de Deus. E estão indo em rebeldia, e Deus não se agrada de rebeldia. Rebeldia é como se fosse feitiçaria para Deus. Quando um cristão se converte e anda em rebeldia com a palavra,
Para Deus como se fosse uma feitiçaria, então Deus não vai te aceitar também. A gente deve andar em mansidão, obedecendo a palavra de Deus, reconhecendo que somos pecadores, nos arrependendo diariamente, pedindo perdão dos nossos pecados, porque somos falhos e limitados, somos humanos, temos nossas questões humanas, né? E devemos separar isso também, para não misturar e acabar você achando que tudo pode, porque você é humano, então ao final você pode errar porque você é humano e não é bem assim. A gente deve parar para pensar e ver o que a gente quer, né, da nossa vida. Porque, como a palavra de Deus diz, né? Após a morte segue-se o juízo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Porque depois vai vir a segunda morte. A segunda morte é pior do que a primeira. Que a segunda morte é aquela que você não vai ter chance nem de se arrepender. De você vai saber que Deus existe, que você vai saber que a palavra de Deus foi realmente verdadeira, mas você não quis acreditar, quis comparar a palavra de Deus a um livro de mitologia, a um livro de historinha, de contos de fadas, e você não quis crer. Então, a segunda morte vai ser pior do que a primeira. É quando Deus, infelizmente, vai te condenar à morte eterna, né? O sofrimento eterno. Então, o conselho que eu dou aqui para todos que ouvirem, que conseguirem ouvirem até aqui, é que busquem a Jesus, busquem ter uma comunhão com Jesus, converse com Ele, por mais que pareça que Ele não esteja nos ouvindo, por mais que pareça estranho, né? Você estar conversando com alguém que você não conhece, com o tempo você vai conhecendo, você vai sentindo a presença dele e você vai, sabe, com o coração arrependido ali, querendo se entregar de corpo e alma. Esse é o conselho que eu dou a todos, para que vocês saiam do mundo, saia do sistema, que esse sistema é mentiroso, esse mundo mente, sabe? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Destruir as nossas almas, destruir o nosso galardão lá no céu, né? Então, esse é o meu testemunho. Vou parar de falar que eu acabo falando muita coisa, mas esse é o meu testemunho sobre o meu batismo com o Espírito Santo. Devemos sim ter um coração puro, como o de uma criança, e nos consertar diariamente, porque todos nós somos falhos, somos sim pecadores, somos sim humanos, mas devemos todos os dias ver onde erramos para consertar e levantando e caindo, caindo e levantando, mas com Jesus sempre do nosso lado, sem negar Ele em nenhum momento, levando a sua palavra, levando o testemunho do que Ele fez na sua vida também. Dê testemunho para as pessoas. Isso é muito importante. Shalom a todos.